Vocês viram a reportagem publicada pela CNN Brasil no dia 28 de maio de 2026 sobre o governo americano comparar a imigração à invasão extraterrestre? Segundo a CNN Brasil, o governo dos Estados Unidos não está apenas comparando a imigração a extraterrestres. Eles também criaram um site com toda o visual de ficção científica. E nesse site, que está associado à Casa Branca, eles disponibilizam em tempo real toda a fiscalização em relação aos imigrantes que o governo norte-americano faz. Entre as ferramentas disponíveis no site está o mapa interativo dos Estados Unidos com dados de prisão e detenção relacionada à imigração irregular, ferramentas para pesquisas, ocorrências por cidade, estado e outras categorias, estatísticas e contadores sobre encontros e ações de fiscalização migratória, informações sobre detenção realizada pelo ICE e um canal para denúncias de pessoas consideradas suspeitas pelas autoridades de imigração. À primeira vista, parece até uma piada, né? Seria cômico se não fosse trágico. Porém, que essa retórica, ela molda como a sociedade enxerga a imigração. Existem várias pesquisas, tanto na área de imigração como em psicologia social, que falam que a gente, dependendo, né, da influência que a gente recebe, a gente passa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Para entendermos como isso funciona, vamos olhar um pouco para o que as pesquisas dizem a respeito disso. Um estudo recente feito pela Universidade da Califórnia provou que mudar apenas uma única palavra em uma notícia altera completamente como a população julga a imigração. Palavras como invasão e enxurrada ativam um gatilho implícito de perigo. O mais assustador, mesmo que as pessoas esqueçam a palavra exata minutos depois, a opinião pessimista permanece moldada na mente de forma secreta. Segundo pesquisas, comparar os imigrantes a extraterrestre não é uma forma apenas de reduzir o imigrante a uma palavra pejorativa, mas também é uma forma de desumanização. E o que seria desumanizar os imigrantes? É você reduzir a eles, como diz essa reportagem, a invasores. É também quando a gente deixa de enxergar os imigrantes com empatia. A gente passa a ver os imigrantes como pessoas que não têm emoção nenhuma. Segundo as teorias analisadas no artigo, grupos desumanizados passam a ser vistos como animais, como objetos, como ameaças ou como pessoas incapazes de sentir ou pensar como nós. Olha só que fato interessante que essa pesquisa encontrou. Pessoas que defendiam punições mais severas para imigrantes utilizavam uma linguagem muito mais impessoal. Falavam deles como um problema a ser controlado, usavam palavras associadas a punição, controle e dominação. Já aqueles que demonstravam mais empatia tendiam a descrevê-los como pessoas procurando segurança, trabalho ou uma vida melhor. O próprio ato de chamar um imigrante de ilegal, que é quando o imigrante ele não tem um documento válido no país, já é algo totalmente incorreto e também é uma forma de desumanizar o imigrante. Prabhupada mostra que o termo alien surgiu originalmente para designar alguém que devia lealdade. Mas ao longo do século XX aconteceu algo curioso.
A cultura popular transformou a palavra alien em sinônimo de extraterrestre, um ser não humano, um ser de outro mundo. Quando governos continuam usando essa palavra para se referir a imigrantes, ocorre uma associação psicológica poderosa. O estrangeiro deixa de ser apenas alguém bem-vindo em outro país. Passa a ser percebido como alguém não pertencente ao mundo social normal. Segundo essa jurista, as exclusões estavam atreladas a leis contra chineses, políticas que negavam cidadania a asiáticos e até casos nos quais cidadãos perdiam direitos por conta de sua origem étnica. Dois psicólogos cientistas, eles desenharam o perfil das pessoas mais propensas a terem esse discurso de ódio contra os imigrantes e esse discurso também de desumanizar os imigrantes. Vamos ver o que eles encontraram na pesquisa que eles fizeram. Eles descobriram que a desumanização está diretamente ligada a SDO, orientação à dominância social. A crença de que existem grupos superiores que devem dominar os inferiores. Pessoas que defendem punições severas no cotidiano tendem a usar uma linguagem altamente impessoal para se referir ao imigrante, tratando-o como isso ou aquilo ou o outro. Nessa pesquisa feita por esses dois psicólogos cientistas, eles encontraram um dado bem interessante, que diz o seguinte: pessoas que passaram por traumas de ruptura ou instabilidade na estrutura familiar na infância desumanizam menos. A dor da separação familiar parece criar uma barreira psicológica que gera mais empatia pelo sofrimento do outro. Olha só que dado interessante encontrado, né? Como se não bastasse, né, essas pessoas já terem esse perfil de desumanizar os imigrantes, a mídia também não colabora muito, né? Essa visão impessoal é alimentada também pela mídia e por políticos através de uma falsa dicotomia. Um outro fato que contribui bastante para a desumanização dos imigrantes é quando a grande mídia e os políticos, eles colocam na conta dos imigrantes a criminalização local. Esse fato, essa narrativa, ela é muito recorrente. Eu mesmo já ouvi muitas vezes de imigrantes, né, falando que a criminalização aumentou devido a outros imigrantes. E muitas vezes essa narrativa que a mídia e os políticos colocam, né, de que tudo que acontece de ruim é devido aos imigrantes, é uma narrativa que muitas vezes ela é tão absorvida pelas pessoas que coloca imigrante contra imigrante. Mas por que esse discurso de desumanização contra o imigrante ganha tanta força, mesmo com tantos dados e estatísticas provando o contrário? Segundo a autora Beverly Crawford Ames, ela explica o seguinte, que entramos na área da hot cognition, que seria a cognição quente, e da epistemologia tribal. A informação não é apenas avaliada pelos fatos, mas pelo quanto ela valida os meios e a identidade da nossa tribo. Ou seja, compartilhar notícias, sendo elas verdadeiras ou falsas, elas te dão um selo de lealdade com o grupo, um selo de pertencimento. É por isso que é tão difícil de acabar com as fake news, porque as fake news, quando elas são compartilhadas, elas dão a sensação de pertencimento àquele grupo.
E o ser humano, em geral, ele tem essa necessidade de pertencer a um grupo, de ser validado por um grupo. E muitas vezes as pessoas não fazem, né? Não passam por esse filtro do pensamento crítico. Para elas, o que importa é pertencer. Não importa se o grupo está correto, se a narrativa daquele grupo é correta, se as informações que eu estou compartilhando são corretas. O importante é eu receber a validação daquele grupo. Os estudos mostram que a desumanização não começa com a violência. Ela começa com a palavra. Ela começa quando deixamos de falar de pessoas para falar sobre invasões, de ameaças, de exclusões. E a história e as pesquisas também comprovam que quando isso acontece, raramente fica no âmbito do discurso, da narrativa. Muitas vezes acaba em violência.